Olá, bem-vindos à minha aula digital de História da Justiça no Mundo Ibérico. Agora estamos na parte 3 da aula sobre os pecados, os vícios e as virtudes. E eu vou procurar nessa aula, nessa parte 3, explicar para vocês como a teologia moral, através da praxe e da regulamentação, da prática da confissão, foi conseguindo criar no fiel, por um lado, uma esfera de consciência autônoma, um autoconhecimento de si mesmo, dos seus pecados, dos seus atos, das suas virtudes e dos seus vícios. E como, ao mesmo tempo, precisamente explicitando e explicando quais são os pecados e quais são os mandamentos da lei de Deus que esses pecados ferem, através da explicação desses casos, foi sendo criado um caldo poderoso onde a consciência de culpa, a consciência do pecado e a consciência de crime foi sendo criada, né, e aperfeiçoada, né? E depois, já quando chega o momento da codificação, né, então se passa claramente dos delitos, dos pecados para os crimes, né? Mas o primeiro momento, né, a primeira definição, a primeira categorização é teológica. E é disso que vamos falar, né? Esse momento é tão importante na Europa que Delemont fala, por exemplo, que os homens e as mulheres no mundo ocidental tiveram uma transformação, né? Uma transformação extremamente importante no âmbito da sua psicologia. A confissão era assim que se falava, era a segunda tábua, né, depois do naufrágio da graça, né? Houve vamos dizer assim, houve um naufrágio inicial, né, que está no pecado original, né? Mas depois vai ter a arca de Noé, né? E depois vai ter o pecado que vai se repetir, né? E que vai chegar uma segunda tábua, essa sim definitiva, não vai ser como a arca de Noé, que vai ser a confissão, né? Por meio da qual o pecado é apagado, é deletado, né? E a culpa é remitida, a culpa se esquece, né? Então, a confissão é uma prática de duas mãos, né? Isso é muito importante a gente entender, porque normalmente a gente pensa só naquela, vamos chamar assim, talvez violência psicológica, se pensa, não? Quando se fala muitas vezes com relação ao pecado e ao controle da consciência, é uma das teorias, né? Você pensa numa única mão, que é assim, a pessoa que precisa dizer para o confessor, né, para o padre, quais foram os seus pecados. Mas é muito importante, esse aqui não é o único ato, né? Há um ato ainda muito mais importante, né, que é assim, esse processo, né, em que o penitente conta os seus pecados, é um processo de autoconhecimento, né, e de formação da consciência, né? É um processo de amadurecimento, né? De certa forma, há uma infância espiritual e uma maturidade espiritual. E esse processo foi sendo elaborado muito bem a partir de Trento, né? Federico Palomo, por exemplo, que é um historiador que trabalha muito, né, com a questão do disciplinamento cristão, né? Explica, né, quer dizer, que a penitência, a confissão, antes de ser um instrumento de repressão, foi em grande medida um poderoso meio de formação e de difusão dos modelos de conduta através de um trabalho persuasivo e didático desempenhado pelos sacerdotes. Então, tratava-se de um método, né, de um processo de educação. Mas de educação do quê? Educação da interioridade, educação da intimidade, educação da própria consciência, né? Só para ter uma ideia, né, na Espanha, do século XVI e XVII, foram publicados mais de 1000 manuais de confissão.
É uma coisa enorme. Nesses manuais, né, a função principal do padre é uma função judicial. Sim, né, o juiz, o padre juiz, deve examinar a consciência do pecador, deve inquirir os pecadores, deve ajudar a que o pecador conheça e reconheça o pecado e depois os fale, né? E depois, uma vez ouvido o pecado, ouvido os pecados, o juiz precisa avaliar e dar uma sentença, né? Agora, essa não é a única metáfora que se utiliza quando se fala de confissão, né? É uma metáfora recorrente. A confissão é um juízo, é o juízo de Deus, é o lugar do juízo de Deus. Mas também o sacerdote, o padre, isso aí, por exemplo, Martim Aspicueta, o doutor Navarro, ele fala, tem um livro sobre o Manual de Penitentes, que já falamos várias vezes. Esse livro, ele fala de outras figuras do padre confessor, como é a de pastor, de pai e de médico. E nesse sentido, o que o padre deve fazer, tudo isto são recomendações de Martim Aspilcueta, acolher, ajudar, facilitar, compreender, auxiliar, remediar. Né? Então, era uma tarefa múltipla. Estamos diante de um processo conhecido como processo de confissionalização, né, onde não há apenas uma preocupação com o controle da consciência. É muito mais do que isso. Né? Há uma preocupação com a formação da própria consciência, com a criação e a formação da própria consciência. É um labor terapêutico. Estamos nos primórdios do que depois acabará sendo a psicanálise. Né? Então, agora vou tentar mostrar como a teologia moral foi construindo as categorias de crimes, as primeiras categorias de pecado que depois resultaram crimes, né? Agora, o que é importante antes de começar a falar, né, é que o que se procurava com tudo isto não era, vamos dizer assim, explicitar o certo e o errado, explicitar o pecado e a virtude. O que se procurava com tudo isto era que o pecador, né, que o fiel, né, ou que o criminoso, como se queira, reconhecesse os seus próprios pecados. Esta é a questão mais importante, porque sem o reconhecimento dos próprios pecados, não haveria nem pena, ou a pena não seria efetiva, né? Não haveria perdão e não haveria salvação final. Né? Então, qual era o primeiro ato importante? O primeiro ato era chamado de exame de consciência. Exame que também pode ser dito como inquérito, inquisição. O juiz precisava inquirir, precisava perguntar, e o fiel precisava, antes da confissão, fazer o exame, ou seja, ver consigo mesmo e com Deus quais eram os pecados dos quais deveria se confessar. Né? Agora, o que importava nesse caso, e os manuais são explícitos em tudo isto, o que importava é que o juiz fosse o padre fosse mais do que juiz, médico, o pai, o pastor, e portanto deveria ser alguém misericordioso, colocando-se no próprio lugar do pecador, no próprio lugar do penitente, para entender as suas circunstâncias. Tratava-se de uma verdadeira arte. Né? O ser confessor, assim como o confessar os pecados, era uma verdadeira arte, mas principalmente a arte estava dirigida para o padre, né? para o confessor, né? Porque tinha muito, e era assim que se falava, de parto ou de obstetrícia espiritual. Né? O mal, o pecado, tinha de ser literalmente parido, né? E não podia causar espanto, nem medo, nem raiva quando viesse à luz. Né? Pelo contrário, deveria haver compreensão, pena, misericórdia. Né? Se só assim é que o fiel perceberia com sinceridade seu pecado e só assim estaria disposto a pedir perdão e a abandonar o pecado. E era isto que se procurava.
Como digo, nem sempre isto se leva em conta quando se fala sobre o tema da confissão, mas este era o critério fundamental, né? É, como se estruturava um manual, né? Qual era a lógica interna do manual? Em primeiro lugar, principalmente, os 10 mandamentos da lei de Deus. Vocês procurem na internet se não conhecem. Os 7 pecados capitais, vou dizê-los: soberba, avareza, ira, gula, luxúria, inveja, preguiça. 4 virtudes cardeais: justiça, fortaleza, tibieza e temperança. Justiça, fortaleza, temperança e falta uma. Justiça, temperança, fortaleza e prudência. O prudente era o mais importante de todos. E se ainda fosse o caso, as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Esse era mais ou menos o menu oferecido, né? Vocês já podem ver com isso por onde é que iam os pecados, né? A maior parte dos pecados iam por esse caminho, né? Antes de eu entrar nisto, né, vou explicar ainda uma coisa importante, né? Que um bom confessor, para navegar nesse mar de pecados e delitos, deveria ser prudente. Que sentido? Isto me parece muito importante, eu vou insistir várias vezes nesse ponto. Deveria tratar cada pessoa conforme cada uma era, né? Então, o rude, o sábio, o pobre, o rico, a mulher, a virgem, a velha, a viúva, o jovem, o adolescente, o madurão, o velho, o rei, o príncipe, o padre, o professor, o advogado, o juiz. Cada um é cada um. E cada um comete os seus pecados, né? Não se trata de generalidades aqui, né? Então precisava ser prudente. E além disso, precisava ser circunspecto e discreto. Por quê? Porque às vezes o padre podia, e de fato acontecia, né? O padre poderia até se aproveitar. Você poderia aproveitar-se das mulheres, poderia aproveitar-se dos garotos, poderia aproveitar-se e cometer os seus pecados, né? Mas, partindo da hipótese de que o padre fosse um cara decente e bom, né, também poderia acontecer que pudesse provocar escândalo, ou seja, que com as suas perguntas acabasse colocando minhoca na cabeça do coitado do rústico ou da rústica que ia lá se confessar, e o padre lá estava lá com os pecados dele na cabeça dele e começava a criar fantasias delitivas, fantasias pecaminosas na cabeça e no coração e nos sentimentos dos pecadores, né? dos seus fiéis, né? Nesse sentido, me parece que é muito interessante uma metáfora que se faz, né, de que o bom padre tem que ser como um bom músico, que é capaz de tocar diferentemente os corações dos penitentes, a fim de produzir a mesma melodia, né, mas com tons e força diferente, né? Não há de tocar, né? Isso aqui é de Fernandes de Córdoba, uma instrução para confessores. Não há de tocar igualmente os corações com uma mesma exortação, mas com diversas. E assim vai dizendo que as mulheres devem ser exortadas de uma maneira e os homens de outras. E de uma forma os moços, e de outra forma os velhos, de uma forma os pobres, de outra forma os ricos, de outra forma devem ser acertados as pessoas alegres, e de outra as pessoas tristes. E assim vai, né? De uma forma os sábios, de outra forma os ignorantes, de uma forma os desavergonhados, de outra forma os tímidos. Então, estava claro, né, que o padre deveria ser pai, deveria conhecer mesmo os seus fiéis, né? Porque cada um era cada uma era cada uma. E tinha que falar com cada um, e tinha que puxar de cada um, e tinha que corrigir e castigar diferentemente a cada um e a cada uma. Tendo dito isto, vou aproveitar agora para explicar então os pecados, os crimes, começando com o decálogo e os diferentes tipos de pecados que decorriam daí. Então, por exemplo, o primeiro grande mandamento: amarás
a Deus sobre todas as coisas. Então, todos os pecados que diziam respeito a isto eram pecados mortais contra a fé. Graves, gravíssimos. Dava a condenação eterna, dava a excomunhão da igreja. Era entendido como terrivelmente perigosos. Por exemplo, heresias, práticas judaizantes ou moriscas, ter livros proibidos, ler livros proibidos. A única maneira de entender este tipo de coisa, a gravidade de tudo isto, seria a gente pensar agora, nos crimes que agora nos parecem assim os mais, vamos dizer, com os quais a gente tem que ser mais intransigentes, de alguma maneira, há um consenso social, mais ou menos, podemos concordar ou discordar, mas existem atitudes, comportamentos, crimes, que hoje, em geral, nos levam a cancelar a pessoa, a lacrar a pessoa, a marginalizar a pessoa, ou então simplesmente a silenciar a pessoa. Crimes, por exemplo, que têm a ver com abuso sexual, com pedofilia, com feminicídio, com homofobia. Esses crimes, hoje, têm tanto peso quanto naquela época tinha peso os crimes contra a fé, os crimes contra Deus. O segundo mandamento era não tomar o nome de Deus em vão. Então, cobria principalmente tudo que diz respeito a blasfêmias e juramentos. As blasfêmias e juramentos de forma consciente, juramento quer dizer, jurava em vão. Havia um juramento que se fazia, por exemplo, nos processos, que era jurar perante Deus dizer a verdade. Se não se falava a verdade, era excomunhão direto. Era pena de inferno. E a blasfêmia também era extremamente grave. Era tão grave quanto a heresia. São os dois primeiros mandamentos, são os mais fortemente castigados. São pecados que depois serão crimes. Terceiro mandamento, santificar as festas. Aqui não era só apenas uma questão de assistir ou não assistir à missa, que também era, mas pagar os dízimos, não enganar na hora de pagar os dízimos. Trabalhar só nos dias previstos, ou seja, dias de festas e domingos não era para trabalhar. E isto dava muito problema mesmo. Não era só problema, era crime, era pecado, que depois passará a ser crime. Quarto mandamento era honrar pai e mãe, mas a interpretação que se dava não era só que era necessário honrar pai e mãe, mas também era necessário, compreendia também os pais espirituais e os senhores temporais, ou seja, deviam ser honrados e ouvidos, e louvados os padres, os bispos, o papa, assim como quem tinha autoridade legítima. Então, isso é uma forma de coesão social importante. Era uma maneira de manter a sociedade em paz e harmonia. No quinto e no oitavo é não matar e não dar falso testemunho. Então, esses também eram extremamente importantes, para a coesão social, porque não era só o homicídio, ou não era só a mentira, mas, por exemplo, o confessor devia negar a absolvição ao penitente que tivesse ódio e inimizade contra alguém enquanto não se tiver reconciliado. Então, vejam, por exemplo, esses crimes de ódio de hoje não tem perdão. Não tem perdão, porque a gente não se reconcilia. A gente simplesmente, um xinga, outro xinga, um odeia, o outro odeia, Um fala que é A e outro fala que é B, um fala que é besta e outro fala que é idiota, Então, e não há reconciliação possível. Então, era preciso, para que houvesse perdão, era preciso a reconciliação externa e a reconciliação interna, Não poderia ser absolvido se a pessoa não se reconciliava e se o outro não dava o perdão. A parte ofendida não podia negar o perdão. Então, era uma forma de pacificar, uma forma de estabelecer relações sociais ajustadas, harmônicas, ou harmoniosas, pelo menos. Também era importante a reconciliação e era extremamente, vamos dizer assim,
consultada e extremamente... As pessoas percebiam que os padres animavam a isso, né? A reconciliação entre pessoas, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, irmãos e irmãs, entre superiores e inferiores, inclusive entre vizinhos e próximos da mesma igreja, né? Do mesmo bairro, no fundo, né? Era uma forma de você estabelecer coesões sociais fortes, né? Também a infâmia, a calúnia, o descrédito, a desonra, tudo isso eram pecados gravíssimos, né? Que distendiam, que forçavam, que tensionavam a harmonia social, né? Com relação ao sexto e ao nono mandamento, que não cometer atos impuros e não consentir pensamentos nem desejos impuros, ou seja, nem atos, nem pensamentos, nem desejos, né? São a fornicação, pura e simples, né? Os pensamentos e os desejos, né? Porque era uma forma de evitar o ato, né? Acho que hoje é fácil de perceber isto com tudo que tem na internet, né? Você fica curtindo uma de porno e o desejo se manifesta, o desejo se desperta e depois você pode chegar a atos, né? Às vezes até ato extremamente violento contra as mulheres por causa disso, né? Aqui havia um ponto especial, como já se sabe, como já se conhece, que eram os pecados contra a natureza, né? Agora, normalmente, pecados contra a natureza de sodomia entendia-se só homem e homem, né? Não se entendia claramente, há artigos falando disto, não se entendia claramente uma sodomia entre mulher e mulher, né? Uma relação lésbica não era imaginável, não era compreensível. Estamos falando de padres. Então, tem artigos interessantes, uma professora italiana chamada Fernanda Alfieri, né? Tem vários artigos sobre essa temática bem interessantes. Depois, tudo aquilo que dizia respeito ao sétimo, né, e ao décimo, não roubar e não cobiçar, né, bens alheios, né? Então tinha muito a ver com a usura, né, com a prática da usura, né, com os juros, né? Os juros, não que a religião católica não permitia os juros, não, o que não permitia eram os juros extorsivos, como diria o Brizola, os juros escorchantes, né? É isso que não se permitia, né? E é curioso como havia uma grande, nos manuais, detalhava muito diferentes formas de práticas usurárias, né? Depois, tudo isso já são os 10 mandamentos. Vejam o leque de pecados, crimes que temos aqui, né? Então, depois, ainda os manuais regulamentavam, né, pecados próprios de cada estado, de cada profissão, né? Era uma casuística infinita, né? Então, essa casuística infinita, eu só vou ler alguns, tá? Mas é importante perceber, né, que cada ato não está tipificado, como nós falamos hoje. Cada ato, cada pecado, cada crime não está apenas tipificado. Depende de quem é a pessoa que o pratica, né? Volto para o manual de Antônio Fernandes de Córdoba, e reparem a série interminável de pessoas, né, que ele considera como diferentes formas de cometer o mesmo pecado. Reis, príncipes e senhores supremos, bispos, comendadores, cavaleiros e frades, curas e priores, mestres de ordens militares, prelados, prior, cura de encomenda, religiosos, monjas, clérigos, confessores, canônicos, juízes, ouvidores, alcaides, fiscais, mestres, advogados, relatores, secretários, escrivães, procuradores, receptores, alguacis, porteiros, alcaides de cárceres, seus ministros, réus, testemunhas, corregedores, regedores, e assim vai. Médicos, capitães, soldados, boticários, cirurgiões, barbeiros, mercadores, mercadores de panos, mercadores de seda, mercadores de veludo,
Cada uma dessas coisas tem um pecado específico. É incrível. Fiadores de seda, tintureiros de seda, mercadores de seda. Vejam, a seda era extremamente importante. Cada provisão, cada um que tocava na seda, no fio de seda, cometia um tipo de pecado. Quer dizer, aqui eu tenho ainda mais 20 ou 30 profissões. Eu não vou falar todas porque só vou dizer o seguinte. Além destes, Francesco Calona, que é um teólogo italiano, tem mais de 100 páginas dedicadas aos vários estados e condições das pessoas. O livro é Lucerna Secreta della Consciência. Da página 94 à página 194, ele descreve os pecados pessoa por pessoa, profissão por profissão, status por status. Então, o que importa entender é isto, é que não estamos falando, às vezes os historiadores querem procurar nos livros, mas onde é que estão os crimes, a lista de crimes, onde é que estão os crimes? Não estão como você encontra, por exemplo, num livro de direito penal hoje. Você pega um livro de direito penal, e aí aparece crimes, tipos de crimes. E aí eles estão classificados e estão explicados item por item, crime por crime. Porque não há crime sem a tipificação, sem a lei que o estabelece. Quer dizer, para que haja crime, hoje, tem que estar tipificado convenientemente. Naquele sistema dos manuais de confessores, o que havia eram descrições, narrações de comportamentos, de como cada pessoa se comportava de forma completamente diferente, de acordo até com o lugar. Até com o lugar. Então podia ser pessoas que eram de Granada, que tinham pecados típicos de Granada. Porque Granada foi a última cidade dos mouros e lá as coisas se passavam de uma forma um pouquinho diferente do resto da Espanha. Ou então, como de fato acontecia, nas Índias também era diferente. Aí depois vinham um monte de pecados e um monte de crimes que dizia respeito a um monte de profissões. Por exemplo, alfaiates, pintores, escultores, músicos, comediantes, tragédias. Tudo isto tinha que ter cuidado, porque não podiam representar cenas provocativas, não podiam mostrar obscenidades e escândalos ou coisas desonestas ou torpes. E assim vai. Também com relação a outra coisa particular. Todas as profissões em geral estavam obrigados a ajudar os pobres, que são aqueles que não têm ninguém que faça nada por eles. Então, não se pode faltar à justiça com os pobres e tem de se ajudar os pobres, tem de se facilitar a vida dos pobres. Outros, por exemplo, os vícios próprios do jogo, do álcool, e do álcool, eram vícios que atingiam diretamente a família, a economia familiar ou a estabilidade familiar. Esses eram extremamente punidos. Então, tudo isto foi construído através da teologia moral. É isto que eu gostaria de que vocês ficassem com a ideia. Quando eu falo que a teologia moral é uma chave para entender a história da justiça no mundo ibérico, eu estou falando disto. Eu não vejo que na historiografia nacional haja autores que trabalhem desta forma. Para entender os crimes é preciso ir nos pecados. E para acabar, eu diria assim, duas ideias importantes de tudo o que falei até agora. Não era preciso ser letrado, nem conhecer o direito, nem saber de leis, para saber, portanto, o que era pecado e o que era virtude. Para saber, portanto, o que era crime e o que era uma conduta honesta. Qualquer pessoa que fosse na missa, que participasse da missa, que confessasse, que participasse das pregações, das aulas, das doutrinações, qualquer um saberia. Porque isto era, vamos dizer assim, doutrina comum, doutrina corrente de qualquer pessoa.
E, segundo ponto importante, né, a finalidade da confissão era dupla. Né, dupla. Criar um autoconhecimento, ou seja, criar uma consciência individual, uma consciência pessoal, né, através do processo de autoconhecimento que levasse ao arrependimento. Né. Por quê? Porque sem isso, a pena e o castigo eram inúteis. A única maneira, me parece, de entender bem este ponto é ler Crime e Castigo. Crime e Castigo é a narração de um crime, né, que não adiantou sequer ser castigado. Por quê? Porque a pessoa que praticou Raskolnikov, a pessoa que praticou o crime, não está arrependido. Ele está continuamente se justificando, achando que ele fez bem, que ele deveria ter feito aquilo mesmo, que não houve nenhum problema, que não houve nenhum pecado, que ele não fez nada errado, que aquilo lá era necessário para o bem da humanidade. É interessante entender isto. E a Sônia vai com ele até a Sibéria, precisamente para conseguir converter o Raskolnikov. E só no fim, na última página, ou nas duas últimas páginas, Raskolnikov cai em si. E diante do amor contínuo da Sônia, ele se choca. E percebe que, no fundo, ele foi sim um criminoso. Ele cometeu um grande pecado. Ele matou duas mulheres, duas velhas. E matou mesmo. E aquilo lá estava errado, era um pecado. E então começou a chorar. E aí se deu o arrependimento e a salvação. Então, é uma lógica completamente diferente. Eu espero ter deixado claro. Me parece que este aqui é um dos pontos mais importantes do curso, né? Que vocês entendam bem toda esta aula, né, sobre esta lógica específica do antigo regime. Uma lógica de virtudes e de vícios, de pecados e de crimes.